Fala pessoal, beleza? Bom, vamos então iniciar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje acho que interessa a maioria, né? Que é sobre como identificar, né, pontos de entrada, e principalmente eu vou dar mais foco ainda na questão do posicionamento do stop, tá? E vou usar o dia de hoje, tá, como referência, um dia assim bem direcional para baixo. E quero mostrar para vocês, né, algumas coisas sobre pontos, né, igual eu falei, de entrada, e principalmente aonde eu devo colocar meu stop. Então vamos lá. Mercado abre no movimento de alta, tá? Aqui a gente estava acompanhando o mercado ao vivo lá na sala. Ele faz uma correção natural. E aqui, pessoal, eu bato muito nessa tecla. Vocês têm que entender como que funciona uma estrutura de mercado. Ou seja, como que o mercado forma a tendência de alta, como que o mercado forma a tendência de baixa, como que o mercado forma uma consolidação. E uma tendência de alta, muitas vezes, na maioria das vezes, 99% das vezes, o preço, ele faz uma perna de impulsão, ele corrige, ele tende a testar ali a região dos 50%, aí ele vem, rompe o topo anterior, corrige, rompe o topo anterior. Só que a principal informação que nós temos de uma tendência de alta é que o preço rompe os topos anteriores, senão não seria tendência de alta. Então nós observamos aqui, por exemplo, que após a correção, o mercado ele vem testar o topo anterior e ele não consegue romper o mesmo. Olha como ele bate na região e o Candle 5 já nos mostra uma rejeição, né, uma pressão vendedora bem forte. E aí, a gente tem que ficar muito atento, tá? Por quê? Porque muitas vezes ele pode te enganar, ele pode rejeitar aqui, o mercado vem, rompe, e aí que muita gente, né, toma stop. E aí perceba que logo depois o mercado continua mostrando rejeição. Olha como ele vem no Candle 6 ali, mostrando rejeição e tudo mais. Aqui, pessoal, nós temos, né, uma possibilidade de pensar em venda porque o mercado não está renovando a máxima do dia anterior. Uma das coisas que eu considero muito positivo da forma que eu opero, tá? Existem diversas formas de operar o mercado financeiro, diversas formas de operar price action, análise técnica e tudo mais. Mas uma das coisas que eu acho assim mais positivo da forma que a gente opera é que é uma forma assim muito, entre aspas, segura. Porque a gente aguarda muita confirmação, a gente espera o melhor momento, não é aquele tipo de operacional onde você vai clicar toda hora, comprar e vender toda hora, entende? Então, quando eu vejo que o mercado ele não está conseguindo renovar o topo, nesse momento eu já tenho que ficar muito atento, por quê? Porque se ele não renova topo, pessoal, ele provavelmente vai vir testar a mínima, e aí eu entro num processo de consolidação. Qual que seria o risco, tá, desse trade aqui? Se eu vendo a ruptura da mínima, o meu stop é técnico, ou seja, seria um stop ali de uns 220 pontos. E logo abaixo aqui, 160 pontos abaixo, eu tenho um ponto de parada. Então, se eu vendo nessa região aqui, o mercado testa a mínima e devolve, eu não consigo nem mesmo fazer uma vez o risco, que é o mínimo, tá, que uma pessoa ela deve buscar. Então, observem o seguinte, se eu vendo nessa ruptura com o meu stop técnico, e aí eu vou falar para vocês, eu tenho que no mínimo jogar uma vez o risco. E aí, às vezes, muitas pessoas elas erram, tá, nesse lance de posicionamento de stop, e eu também já errei muito lá atrás, tá? O stop, ele tem que ser técnico. O que é um stop técnico? É um stop que ele vai ficar protegido acima do último topo ou abaixo do último fundo. Por que se protege nesses pontos? Porque se o mercado realmente for respeitar aquela estrutura, por exemplo, se eu comprei, eu vou deixar o meu stop aonde? Abaixo do último fundo. Porque dentro de uma estrutura altista, o mercado ele tende a não renovar fundos. Você pode às vezes ser violinado, mas a chance também é menor. Então meu stop vem aqui embaixo porque eu sei que a ideia é o mercado fazer um fundo mais alto. Nesse caso aqui, como eu estou vendendo, e eu estava num processo de quebra, né, de consolidação, aonde eu devo colocar o meu stop? O meu stop, por exemplo, não é acima desse candle, que é o candle da entrada, que às vezes muita gente faz isso. Meu stop não é R$50. O financeiro, já fiz isso também, colocar stop financeiro, é a pior coisa que existe, pessoal, porque o mercado não está nem aí com o quanto você pode perder. Eu posso perder só 50, o mercado não está nem aí. Ele vai respeitar os pontos técnicos, topos e fundos. Então, por exemplo, observa como eu tive uma formação de um topo aqui. O stop correto nesse cenário aqui seria onde?
acima da máxima aqui, ó, praticamente acima da máxima do dia, ou seja, acima do topo. Se eu coloco um stop aqui, técnico, o que eu posso ser? Eu posso ser violinado. Em alguns cenários pode dar certo? Pode, mas não é um stop correto do ponto de vista assim, técnico, né, digamos assim. Então, observa que o mercado vem, esse movimento aqui, teve pessoas que pegaram na vantagem, mas na ativação, ele chegou ali a dar praticamente 400 pontos. Depois ele faz uma correção, volta para a máxima, tá? Não confirma nada e depois ele vem fazer um novo movimento de baixa. Depois, pessoal, logo à frente nós tivemos, né, o mercado caiu bastante aqui. Nesse momento aqui de movimento forte, eu até estava lá na sala também, tá, com a galera. E aí nós temos possibilidades de ficar observando barras ignoradas em gráficos menores, mas eu nem vou colocar aqui, tá? Porque o foco aqui é na leitura, né, de estrutura, digamos assim, e da gente saber esperar o melhor momento, né, o melhor cenário. E aí o que acontece? Nós tínhamos uma região importante aqui, ó, a região ali dos 113 mil pontos, e o mercado rompe essa região, o mercado começa a fazer um pullback nessa região, nós vemos aqui, ele deixa um candle interessante, só que o que eu não gostei, pessoal? O mercado, ele não confirma, ele não confirmou aqui, ó. Tá? Muita gente fala assim, pô, Arthur, deixou um gatilho, bateu na região, já vou entrar. Eu não faço isso, normalmente eu aguardo para ver o comportamento do preço, porque pode ser que ele devolva aqui. Tá? Então o mercado, ele fez um pullback, teve pessoas que venderam, tá? Assumiu o risco aqui, teve aluno que me mandou falando que tinha pego o trade. Eu vou usar o exemplo aqui para vocês. Tá, eu estou fazendo um trade então por conta de um pullback nessa região. Vendi aqui, um exemplo, na ativação. Vou colocar meu stop aqui. É um stop errado. Você não deve colocar o seu stop aqui. Por que você não deve? Porque ali é um ponto no meio. Não é um topo, não é um fundo, não é nada. E aí a gente percebe, por exemplo, que o topo ele está logo acima. E perceba como o stop ficaria bem protegido. Acima da região ali dos 113 mil pontos e acima do último topo. Às vezes vocês pecam muito na identificação de topo e fundo, porque acha que um topo ele é formado, vem candlezinhos verdes, aí depois candle vermelho. Isso aqui é um topo. Aí a pessoa ignora que isso aqui também é um topo. Ó, olha como ele faz o padrão de topo. Isso aqui é um topo. Olha como ele formou doji, candle vermelho, candle verde, tudo formando topo. E aí, muitas vezes você pode até entrar num trade corretamente numa região boa, porém você vai pôr o stop errado. Aí acontecia muito comigo. Não sabia posicionar o meu stop. E olha como é importante isso, pessoal, porque é através do seu stop que você vai começar a pensar nos seus alvos e a pensar se aquele trade vale a pena. Por quê? Vamos supor que eu tenho um stop aqui, vamos usar o exemplo lá que deu o trade, tá? Eu tenho um stop aqui de 200, vamos colocar 200 pontos. Então, eu nunca vou entrar no trade para pegar menos do que uma vez o meu risco, tá? No máximo eu vou zerar ele uma vez o risco, no mínimo, né? Digamos assim, eu vou zerar o trade todo em uma vez o risco. Então, a partir disso eu começo a projetar meus alvos. O primeiro é pelo menos uma vez, igual eu falei. E aí, às vezes, o problema em determinados tipos de trade, o seu stop está técnico e você projeta o seu alvo. Pode acontecer em algumas situações que o seu alvo ele fique depois de um ponto de parada. Ou seja, eu vendi, o meu alvo ficou abaixo de um fundo. Eu comprei, meu alvo ficou acima de um topo. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, né, nesse tipo de situação, porque o mercado ele é técnico. Tá? Por isso, assim, eu particularmente não gosto de usar níveis de projeção. Já falei várias vezes. Vou buscar 1000 pontos em um trade. Vou buscar 500 pontos em um trade. Não é assim, cara, que se trabalha. O mercado ele é técnico, então ele tem os pontos de parada. Se você pegar um dia direcional, por exemplo, muito forte, é lógico que ele vai romper tudo. Mas o índice não é um ativo de tendência. Não é. Volta aí para vocês verem, pega lá início de ano, final do ano passado, é um ativo de volatilidade, ele fica mais travado. Dias tão direcionais assim são exceções, tá? E o índice está até querendo quebrar uma estrutura aqui agora. Então, o que acontece? Se você trabalha com, tipo assim, a pessoa entra com o que dá na cabeça dela. Vou jogar 600 pontos, tá errado. Você tem que trabalhar com aquilo que você está vendo. Por isso que, principalmente nas mentorias, eu mostro sempre para a galera como a gente deve marcar, né, fazer as nossas marcações, considerando todos os prazos ali que eu uso, diário, 4 horas. Por quê? Porque às vezes se você marca só nos 5 minutos, você fica com um ponto cego no seu gráfico.
Ou seja, às vezes tem um ponto ali de parada de um gráfico maior e a pessoa simplesmente não vê ele porque nos 5 minutos não tinha. Olha como o mercado, ó, o mesmo padrão que nós tivemos aqui em cima, ele está querendo replicar aqui, ó, uma quebra de estrutura. Tá? Só que é uma quebra, né, com um movimento bem forte, mas é um padrão de quebra sim. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos usar esse de agora. Vamos supor que eu estivesse pensando, né, em entrar nesse trade aqui. Primeiro, né, eu tenho que avaliar. Nós temos uma região de resistência aqui, ó, bem próxima à região dos 118, dos 112 mil pontos. Então, é um ponto de parada. Então, se eu estou pensando em pegar nessa ruptura com o meu stop técnico, vamos jogar 300 pontos. No mínimo, eu busco 300. E olha como o meu alvo ele já fica acima de um ponto de parada. Tem um topo referência aqui. Posso entrar no trade? Bom, se você aceitar o risco, só que perceba, o stop ele é técnico. E aí eu vou jogar ele aqui embaixo, igual eu mostrei, uns 300 pontos. Pô, e o alvo final? Aí eu posso trabalhar com outros pontos técnicos. Eu posso pegar a retração de 50% dessa perna, acreditando que ele vai fazer um pullback maior, tá? Então foi até bom, né, dar esse exemplo, porque vamos supor ele ativou. Aí ele bate aqui nessa região. Testa essa região, segura, volta a cair, o cara estopa. Aí às vezes a pessoa, pô, acha ruim, né? Não entende por que tomou stop. Por isso que eu sempre falo, todos os meus trades, né, e de quem é meu aluno, são trades extremamente raciocinados. E nós sabemos todos os locais, né, na maioria das vezes, nós temos assim a visão de todos os pontos possíveis de parada. Por que possíveis? Porque eu não sei de nada do que vai acontecer no futuro. Eu sei que tem uma possibilidade de compra aqui, mas eu sei que tem uma possibilidade do preço bater aqui e devolver. Pô, e se ele romper esse ponto? Aí sim abre um espaço bacana para o preço poder subir. Então, pessoal, não é só saber o ponto de entrada, igual nós visualizamos o ponto de entrada, mas muito importante também saber o ponto de stop para você começar a projetar os seus alvos, porque só assim você consegue chegar no equilíbrio. Conheço várias pessoas que às vezes são muito boas em identificar ponto de entrada, mas é péssima para alvo, é péssima para stop, coloca stops assim que não faz sentido, sabe? Stop no meio do gráfico e tecnicamente falando não tem motivo para estar ali aquele stop, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Pensem nisso. Hoje eu mostrei exemplos do dia de hoje, tá? Porque vocês vão ver esse vídeo hoje, então vai estar bem fresco na cabeça de vocês e possivelmente também o que eu falei pode se encaixar com aquilo que vocês estavam avaliando no pregão, tá? Pessoal, batemos 20 mil inscritos, tá? Então, assim, agradeço a todos aí que têm fortalecido, têm, né, deixar o seu like em todos os vídeos, deixar o comentário, né? Deixa os comentários aí porque ajuda bastante, tá? Vou elaborar aí, vou fazer um sorteio de uma vaga na minha mentoria, vou divulgar na minha rede lá no Instagram e assim que eu fizer eu aviso aqui no YouTube. Então se você, né, quer concorrer, eu vou explicar como que vai funcionar, tá? Novamente, deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você tem interesse de virar meu aluno, tá, participar dos meus treinamentos, o link tá aí na descrição também. Beleza, pessoal? Tamo junto e valeu!